Olá, sejam todos bem-vindos ao Cristal Tarô. E aqui eu vou fazer, tá, uma análise, tá? Uma análise básica. Mais pra frente eu vou trazer umas análises mais profundas sobre os arcanos de cada tarô. Mas, a princípio, tá, eu vou fazer uma análise desse daqui, uma coisa básica, tá? Há uns anos atrás, 7 anos atrás, eu sempre usei o tarô de Marsella, né, que foi quando eu comecei a estudar, que eu pesquisei, né, busquei. Então eu sempre tive comigo o tarô de Marsella, esse aqui é de Claudinei Pietro. Então foi o que me chamou a atenção na época, tá? Eu sei que tem outros de Marsella, de outras edições, né? Esse daqui é o que eu sempre usei, tá? Durante 7 anos. Também sei que tem de outros tarôs que são tradicionais também, e que tem alteração de um arcano, tá? De 2 arcanos, na verdade. Então aqui, vou trazer para vocês o tarô Videntes da Luz, que é o segundo tarô que eu comprei. Eu tenho outros, que no caso é baralho cigano, tá? Que não chega a ser tarô, mas é o baralho cigano. Mas atualmente eu vou trazer tarôs aqui, fazer uma analogia de cada um, fazer indicação se a pessoa que ela é iniciante, ela quer fazer tiragem, se vale a pena ou não, tá? Então aqui, esse daqui é da Chrisine, tá? Então ela foi da editora Isis, tá? Então aqui eu vejo o material muito bacana, tá? Até questão de guardar o seu tarô, inclusive o meu, o meu que eu tinha do Marcelo já foi há muito tempo. Na verdade, a caixinha ela durou bastante, né? Que ela era um papelão, né? Um pouquinho mais fino, mas um pouquinho menos resistente. Mas esse daqui é bacana para você fazer e guardar. Tá, primeiramente, o que eu acho? Como ele é um tarô temático, e é claro que eu vejo essa questão de como se fosse uma releitura, né? Uma releitura sobre os tarôs. Eu vejo que a gente consegue analisar a versão, vamos dizer assim, como se fosse uma dose do subconsciente de cada autor, né? De como ele vê, de como ele enxerga o mundo. Então isso é bem interessante. Eu vejo numa questão muito filosófica, assim, de como cada autor, ele conversa com o seu tarô e como ele faz, né, para trabalhar essas suas questões, esses arquétipos, né? Então, cada um é diferente. Então, se, né, por acaso você não quer ver uma questão de ponto de vista, vamos dizer assim, de cada autor, eu sempre indico os mais tradicionais, que é Rider-Waite, acho que é assim que pronuncia, Rider-Waite, e o Tarot de Marcelo. A gente me desculpa em questão de pronúncias, tá? Eu vou aprender. Então aqui ele vem com livreto, bem simples por sinal, tá? Que ela conta uma história, né? Ela fala do porquê que ela produziu, como que ela fez isso. E aqui ela mostra muita questão de criar um tarô alegre, tá? Que colocasse pra cima sem se sacrificar, tá? Então veja aqui que é para iluminar qualquer significado mais profundo que possa estar escondido sobre a superfície, tá? Então ela quis trazer coisas, né, além do que os tradicionais traziam. É claro que cada um que vai trazer sempre vai acrescentar, eu vejo de uma forma sempre de acrescentar. Então esse daqui já é o meu segundo, eu vi alguns, então achei muito interessante da forma de que cada arcano se expressa, de que cada autor se expressa perante a isso, tá? Dentro do tarô de Marsella, dos arcanos maiores para os arcanos menores, eu vejo uma diferença, assim. Deixa eu separar aqui os dois. Aí eu já usei ele, já embaralhei, já fiz tudo. Até eu gravar o vídeo aqui demorou um pouquinho.
tá? Então, assim, nós temos do arcano desde o louco, né? Então, nós vemos uma coisa totalmente diferente se fosse do tarô tradicional, né? Desde o mago, aqui no caso, pro tarô de Marcelle é a papisa, aqui já é a sacerdotisa, né? A imperatriz, o imperador, né? O hierofante ele traz uma figura também, ela é muito neutra, assim. O hierofante ele mostra assim como se fosse algo. Ele tem uma presença assim, mas não é muito agradável como esse hierofante aqui, não, tá? Mesmo ele trazendo esse aspecto de conexão com o superior, mas é um papel, vamos supor assim, você imagina uma imagem de alguém que traz essa conexão, essa responsabilidade com os céus, naquela época eles viam como papas, né, bispos, né, o hierofante faz a ligação da terra, do espiritual, né, no caso o papa, aqui o hierofante ele tá um pouquinho diferente. A questão da papisa para sacerdotisa eu achei incrível. Eu me apaixonei, vamos colocar aqui, né, que eu vou virar depois. A sacerdotisa, eu me apaixonei demais. Ela é a capa, né, desse daqui. Então a gente vê essa conexão com a intuição, né, com as luas, essa aqui, conexão da intuição dela, a conexão aos céus, né. Aqui tá os símbolos, né, que lembra a papisa, né, que lembra, né, a sacerdotisa que tem alguns tarôs. Então eu achei uma coisa bem interessante, bem legal desses tarôs maiores, né, desses arcanos maiores. Os amantes também, normalmente às vezes tem 3, né, aqui, né, desses, no caso são 2. Então questão de escolhas, aí você vê que tem uma questão assim, que vai mais do olhar do autor. Como eu não tô fazendo uma análise mais profunda desse tarô para chegar e conversar, olha, o ponto de vista que ela quis mostrar é através disso aqui. Então, é uma coisa um pouquinho mais rápida, né? Eu quero ver como que vai ser essa questão dos vídeos, se vocês vão gostar. Eu vou trazer mais específico para esse tipo de análise dos arcanos maiores. Então, o carro, né? O carro, ele também praticamente parece igual que tem a questão dos cavalos, tem a carruagem, o cara em cima, né? Então, seguindo em frente. A força, essa representação da força achei muito bacana, né? Desse controle de controlar o seu instinto também é bem bacana. Eu gostei muito desse tarô, desse arcano, né? O eremita ele ficou mais. O eremita aqui, ele ficou bem representativo, né? Que é o isolamento, né? De ficar consigo mesmo, né? Dessa meditação, de ficar só. Então, essa questão do eremita, do ermitão aqui no caso, ele traz muito essa questão aqui de reflexão, né? Eu vejo e eu sinto nessa carta que é plenitude. A solitude, né? Que nem falo. A roda da fortuna, representando as rodas. Eu vejo que eu sinto uma falta da roda da fortuna, né? No caso aqui, ele vem as rodas de baixo, mas é claro que tem a visão da autora do porquê que ela fala dessa forma, que tem vários símbolos. Aqui a gente vê água, fogo, ar, né? Então aqui tem as ligações, tem tem os símbolos do tarô, enfim, o que eu quero dizer, né? Os elementos, no caso, o tarô tá aqui, ó, tarô. A questão aqui, eu vejo que eu sinto muita falta de que, né, geralmente a roda da fortuna, ela às vezes tá aqui embaixo, aqui em cima, mas ela vê a questão do jogo, né, que às vezes o jogo muda, né, nem sempre vai ficar da mesma forma da questão dos dados. Então aqui ele traz essa questão da roda da fortuna, que a vida nem sempre, né, a gente tá em cima, mas às vezes embaixo, às vezes em constante movimento, né. Enfim, então ela representa aqui uma questão bem legal. Aqui você vê o equilíbrio, né, dos polos positivo e negativo, tá?
a questão da justiça. Essa carta da justiça ficou bem legal. Enigmática, vamos se dizer assim, por quê? Vou falar o seguinte, aqui você vê dois rostos, né? Dois, vamos dizer, dois prismas, né? Aqui em pé, né? Ele fica, ela segurando a espada e a balança, né? Que é a justiça, ela tá de olho fechado, tá? Mas enfim, ela pode segurar pode ser duas nuances, como da mesma forma, por mais que esteja de olho fechado, tem outra pessoa enxergando, tem outras coisas vendo, ou o espiritual estar vendo. Também uma questão negativa de que aqui ela tá segurando a espada e não a balança. Então aqui trabalha muito essa questão da injustiça, então é uma coisa bem legal, bem bacana isso daqui, para trazer, né, o que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar no tarô tradicional, tá? Porque é muito estudo, vai à base de muito estudo para as pessoas hoje ter e compreender muito a questão dos arcanos maiores. A gente sempre bate na tecla dos arcanos maiores, que são as energias principais. Porém, se a gente for para os menores ainda, é bem complexo. Então, todo o tarô é um estudo, todo o tarô exige muito mais tempo, tá, de estudo. O enforcado, eu sempre falo, sempre vou aprender e sempre vou aprender ainda mais. O enforcado aqui, de ponta cabeça, que, né, tá numa questão um pouquinho de liberdade, né? Como se ela se colocou nesse lugar para ter um ponto de vista diferente, ela tá um pouquinho mais livre, enfim, então tem várias pessoas que vão gostar e não vão gostar. Eu achei bem interessante, né, que daí eu trabalho, né, com os meus consulentes de uma forma, olha só, você se colocou, é claro que a vida às vezes nos coloca de ponta cabeça pra gente acordar pra vida, né, mas enfim, claro que aqui a gente não vai fazer o estudo dos arcanos mais uma vez. A carta da morte, né, bem legal, morte, renascimento. Eu achava muito estranho, cara. Eu nem vou mostrar aqui. O meu tarô da morte era muito difícil eu mostrar para minhas consulentes, porque eu falava, e agora? Como que aquilo vai ser uma coisa positiva, né? Como que eu vou passar esse tarô de uma forma positiva para cliente, para ela não se assustar? Porque assim, a gente sempre fala, né, que depois da morte tem um renascimento, né? Depois da morte vem o renascimento, o corte mesmo, então vai trabalhar muito essa questão, é bem interessante, né? Bem interessante da forma que eles trabalharam aqui, né? Que no fundo tem uma imagem bonitinha para dizer assim, o renascimento, né? Que nem tudo, não julgue o livro pela capa, vamos dizer assim. Então achei essa questão aí da morte bem legal. Eu vou trazer outros tarôs também, vou trazer mais outro que eu gostei muito, porque como eu também trabalho com pessoas, né, que muitas vezes não tiraram tarô, vai ser a primeira vez que tá tirando comigo. Então, para não dar aquele baque, né, eu já quero trabalhar com esse tarô. A temperança, né, a questão do equilíbrio, do tempo, né, esse daqui é bem legal trabalhando os polos e também a própria autora traz uma visão bem legal da temperança que eu mesmo, né, não tinha pensado. Tipo, a questão da alquimia, dos dois fatores, né, é bem legal para você trabalhar o tarô da temperança. A carta do diabo, também aqui ele tá numa representação bem mais fofinha, mas você vê aqui, né, da manipulação através dos fios, né, que nem tudo que reluz é ouro, você vê o brilho, né, no cabelo dele. A gente vê que tudo que tá sustentando aqui parece legal, mas não é, mas tá sob controle, questão de vícios. Então isso aqui é uma carta muito legal, muito bacana, representada pelo diabo. Se eu vejo uma carta aqui do diabo referente ao próprio tarô de Marsella, ela também tá aliviando muito, né? E também não vai ser um impacto muito grande para as minhas consulentes, né? Ou seja, eu tô trazendo mais para elas. Tô trazendo para muita gente que, querendo ou não,
chama mais atenção, chama uma questão muito mais tranquila, né, de observação, da pessoa olhar e falar, nossa, né? Porque eu acredito que uma imagem igual essa daqui é um pouquinho difícil, né? Ai, Jesus, eu vou até tampar isso aqui, né? Mas enfim, é bem melhor, né? Uma imagem mais tranquila assim do que essa daqui, né? Que é um pouquinho meio assustadora. A pessoa olha e já fica com medo. Então eu vejo que essa carta aqui do diabo, eu acho que é uma forma muito legal de estar trabalhando, né? A torre, eu não gostei. Eu não gostei muito. Tem gente que gostou, né? Porque mostra que um campo, que tipo o esquilinho tava aqui embaixo escondido, que ele não tinha tanta defesa, não tinha tanta estrutura e se destruiu, né? Mas eu gosto muito da questão da torre porque ela fala de uma questão assim, né? Dessa questão de tudo que tudo que você construiu, que ele tem base, né, não vai cair. Então, uma renovação. Então, vai cair tudo aquilo que não te serve mais, né? Então, assim, nesse quesito ali, eu achei, né, realmente que poderia ter uma... Mas é bonitinho também, né? Da torre, às vezes a torre aqui também assusta as pessoas. Mas essa representação, eu acredito que o impacto vai ser um pouquinho menor. Ai, ai, mas eu gosto muito dessa... da torre. Eu vejo que a torre na nossa vida, ela é meio tipo uma corda pra vida, querida. Ou querido, vamos acordar pra vida, que nem tudo é isso que vocês estão imaginando. Eu vejo que é quebra de ilusões, quebra de paradigmas, sabe? Eu vejo que também é o despertar, o próprio despertar das pessoas, né? Então, toda aquela estrutura, né, que não tá bem formada, que ela não tem, ela vai cair. Tudo aquilo que não tem, ela vai cair. Uma questão interessante também que eu aprendi com as árvores, né? Que as árvores, elas têm raiz. A maior árvore, quanto maior a árvore, maior é a raiz, para que ela se sustente, né? Então, é uma lição muito grande que a gente tem que ter na nossa vida. E claro, outros significados, como eu disse também, despertar, entre outras coisas. Ou a quebra das ilusões. Então, eu gosto muito, eu particularmente, eu gosto da carta da torre, sim. Agora, a estrela. Eu achei muito fofinha a estrela. A esperança, a fé, né? Pra gente ter uma questão de equilíbrio. Ela tá buscando. Uma coisa interessante é que às vezes a pessoa que vê a carta da estrela, ela tá esperando, né, as coisas acontecer. Ela tá esperando as coisas cair do céu, mas essa aqui não, ela já tá com a cordinha pra puxar, falando, eu vou correr atrás, né, e não ficar esperando milagres, né, tipo as coisas cair do céu. Mas, né, quem sabe? Ninguém nunca se sabe, vai cair, vai que recebe, né? Mas essa questão de você mesmo buscar a sua estrela, eu boto muita fé, assim, do que ficar esperando cair do céu. Então, essa carta, dependendo do que eu falo, cada autora ela traz uma reação diferente, que nem ela falou, uma carta mais iluminada, que é iluminar os pontos, né, de cada tarô. Eu vejo que ela traz essa essência para as pessoas não ficar só no superficial, né, de falar, olha, essa carta também representa isso, de falar, olha que bacana, né, então vai trazer, vai estimular para sair daquela mesmice, né, que os outros, que os tarôs que a gente às vezes costuma usar há muito tempo, acaba, né, virando automático. Claro que eu sempre não fico só no automático, mas às vezes, né, quando, às vezes eu tiro para mim e fico no automático, brincadeira. A lua, né, a lua para mim, ela representou muito a questão da emoção, dos medos, de você se afundar aqui, nos próprios medos, nas próprias ilusões. Então, achei uma carta da lua muito bonita. Olha essa lua que bonita, né? Pra gente ver as coisas como realmente são, né? Tudo preto no branco, entende? Então, eu vejo que o fim das ilusões, para você tomar coragem de subir, você chegar à margem, enxergar como que é mesmo e não ficar né? Não ficar afundado nas suas ilusões. E também ver uma questão de você mergulhar na sua própria intuição, mergulhar nas suas emoções, olhar para dentro. Então vai depender muito, né, de como tá a jogada. Então eu vejo que é uma questão muito bonita dessa carta da lua.
O Sol nem se fala. A carta do Sol é magnífico, né? Ela esbanjando, né? Essa solaridade, né? A carta do Sol, que é a clareza. Então eu vejo assim, que eu adorei essa carta aqui. O julgamento, né? Libertação, né? O renascimento. Eu gosto também muito da carta do julgamento, que ela vem e traz aquilo, né? Você colhe, você colhe aquilo que planta, né? Enfim, a libertação, às vezes até uma fase que você tá passando e depois você vai virar essa nova fase, né? E você vai ter outro renascimento. E depois chega a carta do mundo, né? Que é o mundo tá aos seus pés e você tem um novo mundo pela sua frente, você tem, ó, aqui tá nessa questão das oportunidades, né? Aqui a gente vê o começo e o fim. Então tem várias alquimias aqui ligadas, tem uma questão muito do Ouroboros, né? As cores também que representam, então ela é tudo bem significativo e mostra a carta do mundo, que são várias possibilidades e a possibilidade de você alcançar o que você deseja, né? Como que você tivesse todas as coisas na sua vida e você pode fazer o que você quiser. Então o mundo está aos seus pés, né? O mundo está à sua volta. Então, esse tarô é muito lindo e eu adorei. Então, se alguém tiver interesse, como eu já embaralhei, não tem como eu mostrar, mas assim, ó, os arcanos menores também são lindos. Olha esses Ais de Paus, Rei de Espadas, 8 de Pentáculos, né, que é o Ouros, 10 de Copas. Então, eu vejo que é um tarô muito lindo, eu me apaixonei. Claro que eu vou usar ele durante minhas consultas e ver realmente se eu vou ficar mesmo, né? Eu acredito que eu vou trabalhar muito com ele porque eu particularmente adorei. E também desvendar esse mundo de Christine, né? Eu já tirei algumas coisas aqui, ela mostra os significados. E assim, como é uma carta que ela fala sobre a visão dela, de como ela criou cada arcano, né? Seja ele menor ou maior, ele não tem a visão, tipo, não, ela não passa realmente do que você encontraria no estudo do tradicional, né? De um livro. Então, assim, para iniciantes, é legal? É legal. É legal. Agora você indica? Olha, se você é iniciante, eu não indico. Por quê? Porque não tá aprofundado. Aqui você olha e fala assim, mas sim, essa carta ela é muito intuitiva, esse baralho ele é muito intuitivo. Mas ainda falta muita coisa, vai ficar muito superficial. Então, indico os tradicionais, que vem os livros, os explicativos, e você se aprofundar muito mais nessa questão de cada arcano menor, tá? E não ficar só na questão desses temáticos que tem só a visão do autor, né? Que eu vejo que eles dão, sim, uma introdução do que significa, do que eles acham, né? Vamos pegar ali o louco, né? Então, quando você trabalha com o louco dentro do tarô tradicional, o louco ele vem, claro, no de Marcelo ele catando sua mochilinha, seu trouxinho, ponto nas costas, iniciando. Aqui ele já vem, o louco ele já vem numa questão de cair do penhasco. É claro que vem com outro tarô, que também ele é conhecido, né? Que ele é o tarô também tradicional, né? Mas aqui ele mostra que a menina caindo do penhasco. Daí eu falo assim, se a pessoa ela olha aqui, ela vê aqui, ainda assim, fica um pouquinho superficial da questão do que eu vejo do tarô louco, sabe? É bacana, é bacana. Aí você vai trabalhar nas questões dos arcanos menores. Então aqui ele não fala, nós temos todos um estudo sobre
sobre os arcanos menores, sobre cada número, o que que esse número significa, né? O que que o número representa. E aqui ele tá realmente do que ela entende, né? Do que ela vê na parte negativa, na parte positiva, e o que que ela diria, tipo, um estado divinatório, e tem, né, um mantra para ela conseguir ajudar e transmutar isso na sua vida durante o dia a dia. É bem legal, bem bacana, então eu indico para quem já tem um breve estudo, tem outros materiais para poder se basear e ler esse daqui, para ter uma leitura mais fluida, sabe? E não ficar perdido no tarô e não ficar só no superficial, tá? Por mais que as pessoas que vêm entendem, né? E falam assim, ai, é intuitivo, eu indico para pessoas que iniciam. Bom, eu já vejo assim que eu acho que as pessoas têm que. Pessoas que estão iniciando agora, nunca encostaram no tarô, nunca estudou sobre o tarô, tem que pegar um tradicional. Mas esses aqui é mais pra frente depois de um estudo. Você pode ter os dois em casa, você pode estudar os dois juntos para você ter uma noção, uma base para você começar a fazer a leitura desse, no mínimo, né? Mas enfim, era essa visão que eu queria passar para vocês sobre esse tarô Videntes da Luz. Eu achei bem interessante, eu vou trazer mais outros tarôs como análise e vou fazer um estudo mais aprofundado, e se vocês quiserem que eu passe mais estudo aprofundado sobre os arcanos desse tarô aqui, eu posso estar passando sim, sem problema algum. Então, eu agradeço desde já de você estar me assistindo. Se você também gostou, tá? Pode compartilhar, pode guardar, que isso daqui vai servir mais pra frente, uma ajuda gigantesca para vocês, eu espero. Então, muito obrigada, namastê, axé, muita paz, muita luz no caminho de vocês.